Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos conversar sobre o quarto episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas, Strange New Worlds, tá? A Space Adventure Hour, o título em inglês. Eu realmente não guardei o título em português dessa vez, até porque depois que eu vi o episódio, cara, eu fiquei... Gente... Acho que eu tô ficando velho, só pode ser. Eu fiquei tão desanimado que eu não quis mais saber de nada daquele episódio. Eu vi o episódio e, sinceramente, eu já vou falar logo, não gostei. Achei uma porcaria. Achei ruim pra caramba. Eu achei uma falta de respeito enorme com os fãs antigos. Uma falta de respeito enorme mesmo com os fãs antigos, tá? Que gostam daquela série, entendeu? Tudo bem que você tá falando de uma coisa que é datada, antiga, coisa e tal. Mas para poder falar, vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? Então, se vocês ainda não assistiram o episódio, vai lá, assiste o episódio e depois volta aqui para ver a nossa conversa. Mas qual foi a ideia? Vamos primeiro falar da história do episódio. Primeiro, é um episódio de holodeck, tá? Nas séries antigas, né? Quando eu falo séries antigas, eu tô falando de TNG mesmo. Tô falando, de repente, de uma Voyager da vida, uma DS9 da vida. Nas séries antigas, os episódios de holodeck, às vezes, tinham alguns episódios que eram bons e tinham outros que eram uma bomba, né? Aí você imagina o pessoal do Alex Kurtzman, né, fazendo episódio de holodeck. Pois é, cara, juntou a fome com a vontade de comer, né? O negócio ficou uma desgraça, né? Por causa disso, né? Mas um episódio de holodeck, né? Você vai ter Enterprise, a Enterprise ela tem um holodeck, quer dizer, você vai falar, não, mas isso está violando o cânone? Não, porque na série animada de Jornada nas Estrelas na década de 70 já existiam, né, holodecks, né, no caso, né? E de repente na série... Na série clássica não tinha holodeck, né? Então o episódio vai até buscar uma explicação para isso, porque que não vai ter holodeck na tripulação da Enterprise do Kirk depois, né? Ele vai ser um episódio que vai se preocupar com o canon nesse sentido, ele vai dar uma explicação para isso. Mas por que o holodeck é usado, né? A Laan, né, ela é incumbida, né, pelo Capitão Pike, né, de fazer uma simulação, de fazer um experimento, né? Porque enquanto que o Pike está observando uma estrela de nêutrons, né? A Enterprise ela vai observar uma estrela de nêutrons, esse negócio todo, né? E a Laan precisa fazer um experimento, né? Para poder, de acordo com o Pike, né? Para poder fazer tipo uma simulação, coisa e tal, né? E aí, eu não me lembro para que era essa simulação, porque eu fiquei tão desanimado com o episódio que eu nem me lembro para que era essa simulação, qual era o objetivo científico dessa simulação, tá? Eu só sei de uma coisa, ela vai usar um romance, né, policial que ela gosta, né, de uma autora policial que ela gosta, e você lembra até um pouco Picard, né, nesse sentido, esse negócio todo, né, e ela vai ambientar esse romance policial na Hollywood do fim da década de 60, né, justamente ali quando a série clássica era feita, né, e aí você vai ter um caso de assassinato, né, um dono de uma série de ficção científica, né? Qualquer semelhança com o Gene Roddenberry não é mera coincidência, ele vai ser assassinado, né? Aí você vai ter o elenco da série, você vai ter o roteirista da série, você vai ter os atores da série, coisa e tal, e todos eles vão ser suspeitos no assassinato desse roteirista, né? E aí o que acontece? O episódio começa justamente com um episódio dessa série antiga, né? Dessa série de ficção científica, né? Que é Star Trek, né, gente? É a série clássica de Star Trek ali, né, no caso, né? E eles botam aquilo dentro de uma visão, como podemos dizer, um tanto quanto satírica da coisa, né? Você vai fazer uma satirização, né, do que seria a série clássica, né? Com os efeitos especiais toscos, uma maquiagem ruim aqui e ali, coisa e tal, né? Uma maquiagem de alienígenas ruins aqui e ali, coisa e tal, né? Atuações cheias de overacting, né? Coisa e tal, né?
e penteados da década de 60, aquelas roupas todas multicoloridas, né? Então, você no primeiro momento olha para aquilo, você não está entendendo que aquilo está sendo uma homenagem à série clássica ou à série antiga. Você está entendendo aquilo como um deboche mesmo, né? Como uma zoação mesmo, né? Onde, inclusive, o próprio William Shatner está sendo violentamente zoado ali, né? Realmente violentamente zoado ali no caso, né? E depois, quando você vai ver a Laan dentro do holodeck, né? Tentando saber quem é o assassino e tentando saber quem são ali conversando com os suspeitos, coisa e tal, né? Você também vai ter uma interpretação muito caricata. Esses são, obviamente, os atores que fazem os personagens da nave, né? Coisa e tal, da Enterprise mesmo, do Strange New Worlds, né? Caracterizados, né, como pessoas da década de 60, né? No caso, né? E, gente, sei lá, cara, ficou muito ruim, entendeu? Esse tom de deboche com relação à série clássica realmente não me agradou, tá? A Laan, ela acaba descobrindo, né, quem é o assassino, né, no caso, né? Com a ajuda de um Spock holográfico, né, que aparentemente a gente pensa que é o Spock mesmo que está com a Laan ali, esse negócio todo, tá? Mas na verdade foi o próprio holodeck que criou uma simulação do Spock para ser o auxiliar da Laan, e Laan não percebeu isso, e essa simulação do Spock acabou sendo o assassino, né? Já contei a história aí, coisa e tal, né? E aí o que acontece? O grande problema nesse episódio foi o que? Ao rodar essa simulação, o holodeck começou a puxar muita energia da nave. E a nave ficou ali meio que vulnerável, né, a uma explosão, né, a um burst, né, que a estrela de nêutrons teve, né, e a Enterprise quase entrou pelo cano por causa disso. E aí, para piorar a situação, né, quem é que ficava controlando os sistemas da nave, né? A puxada de energia que o holodeck estava dando, manter a nave ativa, né, para poder fugir de alguma coisa mais violenta da estrela de nêutrons, coisa e tal, foi o Sr. Scott. E o Sr. Scott ali não conseguiu dar conta do recado. Ele meio que pediu ajuda ao Uhura ali às escondidas, coisa e tal, né? E ele se enrolou todo, meteu os pés pela mão, ou seja, mais uma vez ao carro da Kitanda, desculpa. Mais uma vez ele cagou, a série cagou o personagem clássico do Scott mais uma vez, né? Tanto que ele toma uma chamada da Una no final, né? Dizendo que as pessoas não têm que trabalhar sozinhas, as pessoas têm que trabalhar em equipe, coisa e tal. Deixou lá o Scott com cara de bunda, entendeu? Quer dizer, o episódio, gente, ele foi um episódio só pra bater na série clássica. Ele teve a nítida e clara intenção de ficar batendo na série clássica o tempo todo e batendo com força, uma coisa ofensiva mesmo, uma coisa agressiva, tá? Agressiva. Eu achei uma merda total esse episódio. Realmente, ele conseguiu ser pior do que todos os outros juntos, né? Esse negócio de você realmente satirizar a série clássica desse jeito, sabe? Eu acho que esse povo aí não tá entendendo muito bem quais são os fãs, né? Ou seja, eles fizeram isso com uma raiva, aquele ranço, sabe? Das primeiras temporadas de Discovery com relação à série clássica, com Roddenberry, com a Federação, aquele negócio, aquele ranço, ele voltou com força total nesse episódio, sabe? Eu acho que foi uma coisa extremamente ofensiva com relação à série clássica, né? E não me venha dizer que, não, porque teve uma hora lá do episódio que se falou da ideia de fazer uma série de ficção científica para discutir as questões atuais e que se essa é uma série que demorar, não sei... Beleza, tudo bem. Mas, cara, a coisa foi feita com o intuito de sacanear mesmo. Realmente, ali eles não disfarçaram nem um pouquinho mesmo, entendeu? Eles carregaram nas tintas de ficar ofendendo a série clássica o tempo todo, né? E ofendendo de uma forma extremamente ostensiva. Eu acho que foi a coisa mais violenta contra a série clássica, né, que a Secret Hideout fez, né? Se você contar Discovery, se você contar Strange New World, se você contar Lower Deck, se você contar tudo, cara. Foi a coisa mais agressiva, tá?
E não soou como uma homenagem, não, cara. Eu acho que os fãs mais... Eu não sei como é que vai ser os fãs mais novos, que já são poucos, né? E, inclusive, eles ficaram falando que o fandom tinha poucas pessoas, inclusive, também. Eles ofenderam o fandom também, dizendo que o fandom tem poucas pessoas, coisa e tal, né? E, porra, sabe, ficou um negócio muito estranho. Eu, particularmente, não gostei. Pode ter gente que tenha gostado, entendeu? Sei lá. Mas eu achei esse episódio um lixo, achei esse episódio um desastre total, entendeu? Apocalíptico, totalmente apocalíptico, entendeu? Realmente não gostei dele nem um pouquinho, sem falar que aquela história do holodeck lá, do romance policial, vendo aquele monte de atores, né, da série de Strange New Worlds, né, fazendo um overacting ali forçado pra ficar ridicularizando mais ainda a década de 60, entendeu? É de um anacronismo, gente. É triste, é de um anacronismo deprimente, entendeu? E sinceramente, foi uma merda, cara. Foi uma merda essa porra toda, entendeu? É o que eu tenho pra dizer. Deixa eu parar por aqui antes que eu quebre tudo aqui, que eu já me irritei bastante. Vida longa e próspera, hoje mais do que nunca, vida longa e próspera a todos, entendeu? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende, meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. E, bom, eu ia falar uma besteira aqui, mas eu vou me reservar no direito de ficar calado para não ficar falando mais besteira na cara de vocês aí, tá certo? Gente, um abração, fui, até a próxima e... Hoje não rolou, realmente. Infelizmente, foi uma desgraça total esse episódio aí, tá? Fui. Is this a hit it situation? It's whatever kind of adventure we want it to be. This crew is a team. The finest Starfleet has to offer. Indeed. There is evil in this universe, as sure as there is good. Our realities can change. I see it, I don't believe it. Your host is dead, and one of you murdered. We have to stop this invasion. Prepare all weapons. Hang on!